Gente, agora é o final. Será a parte 3. E essa parte 3, nós vamos aprender a detalhar, a ter paciência, que será a finalização da nossa obra. Vamos aí trabalhar pedras, vamos continuar trabalhando aí os gelos e vamos dar uma geral neste trabalho, criando efeitos. Como eu sempre digo, é que uma obra de arte nunca acaba, a gente que desiste dela, né? Então, essa obra ainda tem muita coisa a ser feita. Vamos aí aprender todos os detalhes. Vamos aprender a fazer um rio bravo. Você vai adorar. Então, boa aula e quero saber da sua opinião depois, ok? Branco, amarelo, branco, amarelo e alizarim. Eu vou aplicar aqui nessa lateral. Um pouco amarronzado, branco, alizarim e amarelo, eu coloco um pingo de verde. Observe aí o quadro de longe, é um quadro inteiro, tem muitos detalhes ainda a fazer, nós temos que ter paciência, né, para aprender. Vamos trabalhar agora os detalhes de luzes, né, amarelo, branco, e um pouco de terra de siena queimada. Vamos aplicar aí mais intensamente, né, em alguns pontos. Quero jogar nessa árvore aqui. Espalhar aqui no fundo. Criando uma sensação maior aí de luz, né? Branco puro. Aqui é muito pequeno, então eu posso até dar essas pinceladas assim, esfumando o pincel. Aqui é um local muito pequenininho, então eu não preciso dar aquela pincelada de folhinhas verde, veci, amarelo e branco. Então eu estou só esfregando o pincel aqui. Eu não tenho necessidade de fazer uma folhinha muito perfeita ali, tá? Posso pegar o branco puro, brincar ainda com as neves aqui, ó, como se essa parte aqui, o branco bem
puro, ó, em excesso, então eu posso largar. Posso largar a tinta. Azul, alizarim e preto, eu consigo um tom de cinza, mas um cinza avermelhado, tá? Não sei se eu consigo mostrar para vocês essa cor exatamente. Um pano branco, ó. Então vamos ver aqui, pano branco, esse tom aqui. Colocar mais neve aqui nessa montanha, e a neve na sombra. Só para criar um detalhe a mais aí. Esse mesmo tom eu posso brincar com ele, né? Aplicando em outros pontos aqui, ó. Pincel 12285. Eu vou usar para fazer ainda mais detalhes dessa vegetação que é o fundo, abrindo ele um pouco, para criar só algumas sensações aqui de árvores, de vegetação. Eu estou usando essa pincelada batida porque está muito longe, então eu não enxergo. Na verdade, eu não enxergo as folhas, né? Então, é algo mais sugerido, na verdade. Sombra natural também, com branco, verde. E aí nós vamos criando nossa mata. Sombra natural com verde. Pouco de amarelo, azul com sombra natural. Eu tenho que criar o máximo de naturalidade aí pro trabalho. Tem uma luz intensa entrando aqui, amarelo com branco. Eu vou brincar um pouco também aqui, ó. Forçar mais aqui algumas pinceladas, alguns claros, ó. Carmim com amarelo e branco. Eu consigo fazer uma luz bonita aqui, ó. Um pouco mais de branco. Algumas luzes pegando no chão aqui. O branco aqui quase que puro. Esses pontinhos vão representando aí a entrada de luz aí atrás dessa mata, né? Olha como que o quadro está ficando totalmente iluminado. São as entradas de luzes, ó. Vamos continuar aí trabalhando com luzes, né? Alguns efeitos. Uma luminosidade intensa. Pegando alguns pontos do quadro, amarelo com branco, ver se eu consigo uns tons bem fortes, ó. Alizarim com amarelo, sombra natural com branco. Eu vou criar aqui, ó, como se fossem pedras, recebendo luzes, ó. Ó, como se fossem pedras, recebendo luminosidade.
Sombra natural com branco e um pouco de amarelo. Sombra natural azul. Eu vou criar uma sombra ali das pedras. Sombra natural com azul. Um pouquinho de branco, tá? Posso jogar só um pouquinho aqui, ó. É mínimo, não dá nem para perceber. Mas ao vivo é importante aí. Dá para vocês entenderem mais. Infelizmente o quadro não fica a mesma coisa em vídeo. Mas está ficando bonito. Branco quase que puro, ó. O branco praticamente puro, viu? Branco puro. E com este pincel 411, eu estou usando ele para tudo. 411, 12. Sombra natural, um pouco de azul também. Vou aplicar nessa pedra aqui grande, ó. Tem uma outra aqui. Um pouco de preto. Só vou colocar um pouquinho aqui na base delas, ó. E as coisas vão surgindo. Vamos trabalhar agora essas pedras, né? Sombra natural, azul. Começar a trabalhar essas pedras, dando uma camada fina. Sombra natural com azul primário. E o pingo de preto. Sombra natural e branco, começar a criar uma luminosidade. Uma luminosidade nessa pedra aqui. Porém, ela tem que ter texturas, né? Ó. Amarelo até a cena queimada. Vou aplicar, esfumando um pouco, ó. Mandando um tom meio alaranjado nessas pedras também, ó. Sombra natural também com esses tons, ó. Muito importante manchar a pedra.
né, com esses tons aí. Sombra natural com branco. Com a tinta bem rala. Eu vou criando essas texturas, emaranhados também. Igual que eu fiz, igualzinho na montanha. Vou pegar aqui o branco. Branco alizarinho. E amarelo. A tinta bem rala. Preto e sombra natural. Eu vou criar um tom bem escuro, tá? E eu vou contornar alguns pontos, né, para enfatizar aqui o relevo das pedras. Ó, eu coloco bem diluído, tá? Esfumaço, né? Na verdade é uma forma de veladura que a tinta está bem diluída. Preto e sombra natural. Preto e sombra natural são detalhes super importantes. E assim a gente vai criando também o realismo, né? Branco com sombra natural, preto. Terra de siena queimada, branco e preto. Quero enfatizar essa pedra aqui também. Um pouco de azul, preto. Eu consigo um tom de cinza. Esse tom é muito importante também. Aperto o pincel, eu consigo criar mais uma pedra aqui, ó. Preto, praticamente puro. Vou colocar aqui para separar algumas pedras. Estou moldando aqui algumas pedras, né? Apertando o pincel, a tinta um pouco mais aguada. Deixei a tinta bem rala. Estou aplicando aqui terra de siena queimada, sombra natural e branco. Clareando um pouco mais essa pedra aqui. Preto, sombra natural. Tô rachando minhas pedras, né? Aqui eu tô trabalhando com cinza mais claro. Branco, azul, preto, eu faço cinza. E vou moldando aí minhas pedras, né? Essa cor, gostei dela, vou colocar aqui também. Pintura é isso aí, gente. Tem a siena queimada e preto. Eu consigo um pouco amarronzado, alguns tons amarronzados.
É importante também passar nessas pedras, né? Às vezes a tinta mais aguada, é importante dar uma sujada aqui, ó. Vou colocar uma luz bem intensa nessa pedra aqui para ver o resultado, ó. Coloquei branco mais aguado, aí eu consigo alguns efeitos. Preto e azul também vou manchando, ó, a pedra. Eu vou roubar um pouco dessa tinta e colocar aqui, olha. Olha o efeito. Sombra natural, terra de siena queimada e branco. Para manchar um pouco minha pedra aqui. Só para manchar as pedras um pouco. Tirar o tom puro de cinza. Preto e sombra natural. Aqui eu vou colocar bem escuro. Quando eu coloco um escuro assim, eu praticamente estou formando uma outra pedra. A tinta aguada. E eu estou criando uma sombra dessa projetada nessa. Tá? Azul, preto e sombra natural. Consigo um tom, um cinza, mas um cinza diferente. Dependendo da quantidade de preto ou azul, né? Então a gente tem que entender isso. É prática. Não tem como. Branco, preto, azul, eu consigo cinza e um pouco de sombra natural. Eu consigo um tom também diferente. Aqui eu vou criar uma outra pedra aqui grande, ó. Apertando o pincel, ó. É interessante. Eu estou criando aqui uma pedra bem grande, ó. Sombra natural. Um pouco mais claro, que eu já consigo uma textura da pedra. Sombra natural. Eu falei que a pedra seria isso tudo aqui, ó. Agora eu vou formar essa pedra aqui. Uma luminosidade um pouco mais intensa. A tinta aguada. Aperto o pincel em alguns pontos. E vou criando uma luminosidade, ó. Preto. Um pouco de preto, eu vou criando a sombra profunda. Um pouco de preto aqui também. Somente o preto
eu consigo criar, né, os efeitos aqui, ó, apertando o pincel, às vezes eu solto, às vezes de levinho, ó, sombra natural com branco, ficar nessa pedra aqui atrás, ó. Estamos fazendo as pedras. Você aí está aprendendo, né, moldar as pedras. Lembrando que as cores sempre é a variação das mesmas. Então não se preocupe porque eu não estou mostrando a paleta. Se eu fosse mostrar cada pincelada, cada paleta, eu não ia conseguir nem terminar este quadro. Então vocês estão percebendo a naturalidade das pedras. Ainda vamos criar mais luzes, sombras nas pedras, brilhos, tá? E vamos lá, gente. Branco, vamos fazer o Rio Verde Hooker 88, azul primário, sombra natural. Vamos agora fazer o rio, as águas. E eu vou escolher um tom um pouco azulado, esverdeado, tá? Azul, verde hooker e branco. E eu vou criar uma base aqui com esses tons: verde hooker, azul primário e branco. Estou criando aí, né, este tom. É um tom bem bonito, diferente. Verde hooker, azul primário e branco. Eu poderia estar usando o verde esmeralda também, né? Mas eu não achei meu verde esmeralda aqui, mas nem por isso, né, eu deixo de trabalhar com outros tons bem próximos. Dentro destes três tons, que é o branco, verde hooker e azul, eu vou fazendo algumas tonalidades diferenciadas aqui. Então eu faço todo o preenchimento, né? Nós temos aqui essa pedra mais alta, essa água não está batendo nessa pedra. Umedecer um pouco. Azul, pouco de branco e verde hooker. Aplicar um pouco mais de azul aqui. Então nós vamos ter todo um movimento aí de água, né? Minha preocupação agora é fazer um fundo, preencher. Um pouco mais de azul. E aqui nós vamos preenchendo uma das formas de pintar água em movimento. Eu vou preenchendo todo esse rio aqui. É um rio que estará em movimento. Um pouco de branco, azul. Continuo fazendo os mesmos tons.
branco, verde Hooker e azul. Mais azul. Aí vocês me perguntam, Maneco, essas pedras poderiam ser feitas depois? E a resposta é sim, poderia ser feito depois, né, da gente fechar todo o rio, mas não tem problema. Depois eu vou refazer essas pedras, né, criando acabamento. Verde Hooker com mais azul, a gente consegue brincar aí com as tonalidades, né? E aqui o rio vai lá atrás, depois eu vou criar aí uma sensação bem legal. Um pouco de água. Eu vou fechando aqui, ó. Criando os acabamentos, né? Ainda usando os mesmos tons e variando um pouco, né? Deixando um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Mas aqui eu só vou criar os acabamentos. Mais azul. Azul. Verde Hooker e branco. Um pouco mais de branco aqui. Lembrando que essas pedras depois terão um acabamento melhor, né? Um pouco mais de azul. A gente escurece mais um pouco.
Lembrando que isso aqui é somente o fundo. Depois vamos trabalhar as quedas, os brilhos e todos os efeitos realísticos possíveis. Verde Hooker. Branco, um pouco de azul. Azul, verde Hooker. Vamos terminar aqui de fechar essa parte aqui, ó. Eu quero que aqui também seja água. Vamos fechando os acabamentos aqui. Azul, verde Hooker, branco. Aqui teremos quedas, né? Diluir pouco a tinta. Depois vamos começar a criar esses efeitos aqui. Só que eu não vou fazer nada agora não, só para... Ainda tem que preencher toda essa parte aqui. Eu quero deixar perfeitinho. Vamos fechar tudo. Depois vamos começar a trabalhar as quedas. Lembrando que a pintura são camadas sobre camadas sobre camadas. Temos que entender como que as pedras estão colocadas, né? Temos essa pedra que é alta, então não tem água batendo nela aqui. Essa parte aqui, essa parte está para baixo. A água vai estar batendo aqui, ó, nessa parte aqui dela. Aqui não, porque está alto. Muitas vezes a gente tem que preocupar com essas questões, tá? Depois vamos também aprender a fazer os emaranhados novamente na água, tá? Só terminar de preencher aqui. Acabamento é muito importante. Eu sou um pouco perfeccionista nesse sentido. Vamos deixar o máximo perfeito o fundo. Trabalhando os movimentos da água. Vamos agora criar, né, os nossos movimentos. Então, primeiro,
eu vou colocar azul escuro com mais verde Hooker. E aí eu vou criar esse tom mais escuro. Em alguns pontos eu venho aplicando os tons mais escuros. Molho na água, limpo um pouco o pincel, a tinta um pouco diluída, e eu venho trabalhando aqui, apertando o pincel e criando movimento. Esses movimentos são de sombras. Lembrando que esse rio está um rio muito bravo, então nós vamos trabalhar muita sombra e luz. Percebam as pinceladas. São pinceladas importantes, ó, com um tom mais escuro. Um pouco mais do azul. Aqui eu já estou criando aqui uma cachoeira. Com mais azul, agora estou usando umas pinceladas no sentido triangular. Esse sentido cria mais sensação de movimento. Mais azul, pouco de verde, verde Hooker, azul. E assim eu vou criando esse sentido percebam o movimento da pincelada, ó. Mais azul, aqui será uma nova queda d'água. Umedece bem o pincel, deixa a tinta mais aguada e eu continuo aqui dando as minhas pinceladas. A tinta mais aguada. Dependendo do movimento da água, eu escolho se está muito cheio o rio, se está muito bravo. E eu que dou o movimento que eu quero. E vamos criando, né, as quedas d'água. Sempre com esses tons aqui, azul, verde Hooker, azul. Em muitos locais terá queda d'água, a água batendo forte também nas pedras. Sempre aplicando o tom de azul, verde Hooker. A forma de pincelar é muito importante. Teremos outra queda aqui. Essa é a primeira parte aí do fundo, né? Na verdade, a segunda parte. Preto,
Vamos fazer agora as espumas na sombra, tá? Preto, azul, vamos fazer aquele tom, né, arroxeado. Na verdade eu tenho branco também e branco. Vou usar o pincel 425 número 8. Colocar água, preto, azul e um pingo de alizarim. É muito pouco alizarim. E agora vamos criar alguns movimentos, né? Uns movimentos, na verdade, de sombra. Não estou colocando nada na luz. Depois eu vou colocar alguns efeitos de luzes, tá? Seria praticamente o branco puro. Branco, preto, azul, eu consigo cinza e um pingo de alizarim. Sempre nas margens eu tenho que aplicar esse tom, que é o tom de espuma. Em alguns pontos eu aperto o pincel. Apertando o pincel. E assim eu vou colocando aí as espumas. E agora eu já vou criar aqueles efeitos com a tinta um pouco mais rala, ó. Batendo o pincel. E assim a gente vai criando naturalidade. Continuo com as minhas espumas. Com o tom de preto, azul, branco. Eu consigo um cinza azulado. Aplico carmim ou aplico alizarim e aí eu consigo um tom meio arroxeado. Este tom é importante porque ele é a sombra das espumas ou espuma, né? Ou o volume da espuma.
apertei o pincel e criei essa sensação aqui, ó. Continuo com as minhas espumas na sombra. Água, vou diluir mais, né? Perceba os movimentos aqui, ó, direção, né? Isso é importante. Essas direções aqui, ó, vindo para cá, ó. Um vai para lá, o outro vem para cá. Aqui já vamos criar a batida da água na pedra. Branco um pouquinho mais puro, ó. Branco em excesso. E agora eu vou deixar o branco um pouco mais claro. Aqui é o topo da nossa cachoeira. Deixo mais claro aqui em cima e aqui pouca coisa. Esfumaço. Depois colocar uns branquinhos mais intenso. Mais pro final eu vou fazer esses detalhes aqui. Pequenos toques. Aperto o pincel. Branco. Apertando o pincel, solto levemente. Um pouco mais de preto, que eu quero criar mais sombra nessa espuma. Lembrando que eu não estou usando branco puro aqui, tá? Estou variando os tons de sombra da espuma.
Ó, o branco puro eu posso aplicar alguns pontinhos aqui, ó. Tô falando que aqui também é quase com uma queda d'água, né? O branco puro ele vai servir muito para brilhos. Então eu vou estar aplicando em alguns pontos. Vamos dar a sensação de brilhos. Vamos continuar com as nossas espumas, apertando o pincel. Criando os movimentos e os emaranhados, na verdade, aramados, né? Vamos usar aí igual nós usamos nas ondas do mar, né? Perceba o efeito, que lindo que vai ficar. Alguns brilhos. Branco, azul e sombra. Branco, azul, preto e alizarinho. Novamente com os tons de sombra. Aqui a sombra eu estou colocando um pouquinho mais intensa. Há uma quantidade de preto um pouco mais. Azul, branco, um pouco de água, aí homogeneiza aqui o tom. Um pouco de azul com branco, um pouco mais de água, aplica uma luminosidade bem interessante ali. Um pouco de azul com branco, aqui a água está batendo também, né? Eu sempre tenho que esfumar aí perto. Azul, azul com branco novamente, aperto o pincel, a tinta está um pouco aguada, esfumo. Esfumo, azul com branco de novo, pincel bem leve e aqui a nova queda, né? Eu vou criar aqui esse efeito aqui, ó. A tinta mais rala agora, o branco sempre mais ativo aqui em cima, ó. Agora tom de cinza, um pouco de azul com branco para fazer os volumes aqui, ó. Água, diluo bem essa tinta, ó, com água. Vamos continuar aqui a trabalhar. Aqui também vou colocar os brilhos, ó. Branco, preto e azul. Novamente aqui com as nossas espumas na sombra. Um pouco de alizarim também. Um pouco de branco também. A tinta aguada. Cinza, o branco aqui mais aguado, e vamos trabalhando aí todos os detalhes possíveis de brilho, luz, sombra. Haja paciência, né, gente? Tem que ter. A tinta em excesso no pincel. Com a tinta em excesso eu consigo brilhos, ó. Só largo lá. Só largando a tinta, ó. Branco, tinta bem mais rala, ó.
Ó, vamos colocar mais água aqui, caindo aqui. Branco. A água vai bater aqui forte também, ó. Não estou usando branco puro aqui ainda não. O branco está um pouco sujo. É um trabalho muito minucioso, mas vale a pena. Um pouco de branco com azul, branco puro. O branco puro serve com brilhos, né? Sempre deixando bem diluída a tinta para a gente conseguir esses arranhados aqui, essa suavidade. Deixar mais intensa essa parte aqui, ó, com branco puro, forçando um pouco aí essa cachoeira, a queda da cachoeira, né? Enfatizar mais essa cachoeira minha aqui, ó. E aqui eu vou brincando, vou bordando igual eu bordo as minhas montanhas. Eu vou criando aqui, ó. E isso não está sendo copiado em lugar nenhum. Estou criando isso tudo. Branco, branco em excesso. Vamos continuar trabalhando. Azul, branco. Um pouco de preto e a tinta bem rala. Branco puro em excesso. Azul com branco. Azul com branco. Lembrando que essa pedra aqui está alta. Aqui eu estou colocando o branco mais intenso.
Mas quando eu diluo a tinta, ele fica mais suave. Então a gente tem que sempre aprender a trabalhar a tinta mais aguada. Essa cor é maravilhosa para ser aplicada também nas sombras, né? Espuma na sombra. Gente, presta bem atenção. Por que que eu quase não jogo branco puro? Muita gente acha que branco é espuma, né? Então as pessoas acabam forçando muito o trabalho com esses, né, com muito branco. E a hora que a pessoa quiser jogar uma luz mais intensa ou uma espuma na luz, né, não vai conseguir, porque o quadro já está saturado do tom claro. Azul, preto, branco e alizarim. Vamos continuar aplicando aqui algumas tonalidades, né, que não chega ao branco total. Lembrando que branco total seria somente para os brilhos. Então vocês têm que tomar muito cuidado em usar branco no quadro, viu, gente? Vamos começar a entender aí essa questão das cores, das tonalidades fortes, né? Não se chega ao branco total em sua pintura. Pegando na ponta do pincel, e as pinceladas são muito minuciosas, finas. Eu tenho que conseguir aqui criar a sensação de movimento da água. Sempre limpando o pincel. Lembrando que a tinta acrílica seca muito rápido, então nós somos obrigados a limpar o pincel sempre que for mudar de cor, né? É claro, se você quiser aquela cor limpa. Se você quiser uma cor meio suja, você não precisa limpar o pincel. Branco. Só encosta o pincel para dar a sensação daqueles brilhos. Limpa o pincel. Dilui na água, tá? E eu vou só esfregar aqui, ó. Achei que ficou muito forte. Então eu vou apagar um pouco. Essa é a vantagem da acrílica. Já estamos conseguindo aí um movimento, uma luminosidade maior aqui. Vou colocar um pouco mais forte aqui, criando uma sensação de água batida, né? É muito interessante. Então vamos observar aí a pintura, né? Até agora o estágio dela. Estamos trabalhando as águas, deixando as águas mais turbulentas, com um tom maravilhoso, que é um tom quase um verde esmeralda, onde eu usei verde Hooker, azul primário, branco. Então eu consegui um tom aí maravilhoso, tá? Pode-se usar o verde esmeralda também. Aplicar um pouco de branco aqui, como se fosse luminosidade aqui dos pingos. Um pouco de azul, branco, branco mais aguado. Um pouquinho do branco aqui também mais aguado. Perceber a direção que eu dou as pinceladas, hein? Aperto o pincel e eu consigo espumas também. E a tinta está aguada.
amarelo, sombra natural e branco. Vou aplicar em alguns pontos, pouca coisa, para dar só um acabamento nas pedras. Eu não estou 100% satisfeito. Pouca coisa. Sombra natural e branco. O amarelo esquenta um pouco, então é perigoso. Estou deixando essas pedras mais na luminosidade e essas atrás totalmente na sombra. Estão percebendo aí um jogo de luz muito suave, né? Azul, sombra natural e um pouco de branco. Colocar mais sombra natural. Só vou criar aqui um detalhe. Para dar alguns acabamentos, né? Isso é muito importante na pintura. E aí eu criando esses galhos, como fosse uma vegetação aqui pertinho, eu dou mais sensação de profundidade aqui. Isso tudo vai para longe. Eu venho fazendo umas folhinhas, ó. Azul, sombra natural. Não precisa ser verde a folha. Sombra natural, branco e amarelo. Eu crio um tom mais claro. E esse tom claro eu posso estar aplicando em alguns pontos. Para dar uma sensação de volume ou luzes, né? Ó. Eu vou voltar aqui nessa região aqui para poder trabalhar mais. Amarelo, azul, amarelo com azul. Eu consigo um verde um pouco mais claro. Sombra natural, amarelo e azul. Vou dar acabamento nesse cantinho aqui. Um pouco de sombra natural com azul. Aqui eu sinto que é uma pedra grande. A tinta bem suave, como se fosse uma veladura, e aí eu forço um pouquinho a minha sombra aqui, ó. Eu defini essa pedra, né? Ó. Tá um pouco esverdeado, né, no vídeo. Um pouco de preto, marrom, preto, sombra natural, um pouco de preto, sombra natural. Aqui eu tenho uma outra pedra grande, ó. Então eu vou sombrear, vamos pôr aqui uma outra, vou sombrear só esse lado dela. Tudo vai se transformando em pedra, olha. Só aplicar uma sombra e aí vira pedra. Às vezes o reflexo
da pedra na água. Nessa água não tem tanto reflexo devido ao movimento forte das águas, então não cria esse reflexo. É muito sutil alguns reflexos, então nós temos que tomar cuidado com isso. Um pouco de branco, sombra natural. Eu estou definindo essa pedra, como se a luz estivesse pegando do lado de lá, né? São os acabamentos aqui nessa pedra. Acho que tá bom. Pouco de preto, vou colocar aqui na base dela. Umedece bem o pincel e esfumaça um pouco. Sombra natural. Umedece o pincel bem. Pouco de preto com sombra natural e a tinta mais rala. Agora aqui é muito minucioso.
Essa obra ficou maravilhosa, não é? Eu tenho certeza absoluta, se você assistiu o vídeo 1, o vídeo 2 e este vídeo 3, eu tenho certeza que você aprendeu muito. Conheceu uma nova forma e uma nova técnica de fazer arte. Obrigado a você pela paciência. E não esqueça, nosso curso online de pintura, Os Segredos da Pintura com Maneco Araújo, será aí aberto a 3ª turma. Fique atento, fique de olho, preste atenção nas nossas notificações e não deixe de entrar no Telegram, a nossa comunidade. Agradeço de coração a você por ter essa paciência e por querer aprender. Qualquer coisa, entre em contato. contato@manecoaraújo.com.br. Ou nós estamos também no Telegram, comunidade do Telegram. Entre na nossa página www.manecoaraújo.com.br e lá nós temos todas as informações que você precisar. E claro, você será notificado aí no seu e-mail, ok? Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado dessas aulas e espero que você tenha aprendido. Pode me mandar, se você quiser, a sua obra pronta para que eu possa avaliar. Então, estamos conectados. Obrigado e aprecie aí essa obra aí. Obrigado. Tchau.